Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre agente público. Hoje nossa aula deve ser um pouco mais interessante para os senhores e para as senhoras que logo ingressarão no serviço público. Por quê? Porque envolve justamente a questão do ingresso no serviço público, o ingresso dos agentes públicos no serviço público. Na primeira aula, né, que tratamos de agentes públicos, a gente tentou explicar como funciona o agente público, né, o lugar que ele ocupa na administração, as espécies de agente público, e isso acaba sendo um pouco abstrato. Hoje a aula é um pouco mais concreta, porque hoje a gente vai começar a tratar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, né. Primeiro, né, quando a gente fala sobre regime jurídico aplicável, o que queremos dizer com regime jurídico aplicável? Né? Regime jurídico é o conjunto de normas aplicável ao objeto de nossa análise. Então, o ordenamento jurídico, né, ele é bem complexo, existem princípios, regras, garantias que incidem sobre todos os aspectos da nossa vida em sociedade. Né? Nossa vida em sociedade ela é regida pelo ordenamento. E a gente vai extrair daquele ordenamento, de todo o ordenamento, ainda em sentido muito amplo, tudo aquilo que vai ser aplicado para o nosso estudo, para o objeto do estudo, tudo aquilo, né, que acaba sendo aplicado no caso concreto. Então, quando a gente fala no regime jurídico aplicável aos servidores públicos, no regime jurídico aplicável aos agentes públicos, a gente está extraindo uma pequena parte, um pequeno pedaço do ordenamento jurídico que vai ser objeto da nossa análise. E daí? Os agentes públicos, eles estão todos submetidos ao mesmo regime jurídico? Não, né? Cada ente federativo, né, ele vai ter o seu próprio regime jurídico. Dentro do ente federativo vão poder existir regimes jurídicos diversos, né? Embora, né, a gente tenha terminado a outra aula falando sobre o regime jurídico único, né? A partir de 2007 voltou a redação original da Constituição que falava sobre regime jurídico único. Ainda assim vão existir outros regimes, regimes jurídicos envolvendo os agentes públicos. Por quê? Porque existem, né, as estatais, que possuem regime próprio, a gente viu na aula passada, o artigo 173 da Constituição, mas, de uma forma geral, para a administração direta, autárquica e fundacional, vai ter um regime jurídico único, né? Exceto se foram criados regimes diversos entre 99 e 2007. De qualquer forma, abstraindo, voltando aqui para a aula de hoje, né? Então, o regime jurídico é um conjunto de normas aplicáveis ao objeto da nossa análise. Vai existir alguma norma aplicável a todos os entes federativos? Vai. Por quê? Porque dentro da pirâmide legislativa, a gente sabe que existem, no topo da pirâmide, a Constituição. E a Constituição vai reger todas as demais normas. Né? Então, é possível que cada ente federativo tenha suas próprias regras relacionadas aos seus agentes públicos? É possível. Mas todas devem obedecer aos comandos da Constituição. E a Constituição ela traz diversos dispositivos envolvendo os agentes públicos. E a partir dessa aula e na próxima aula, nós vamos ver justamente as normas constitucionais, lógico, temperadas com algumas questões que estão em leis, né, que servem para o regime jurídico da União, que servem para o regime jurídico dos estados. Por quê? Porque a doutrina traz algumas considerações que ultrapassam os limites da Constituição. De qualquer forma, a gente se concentra no estudo do regime jurídico constitucional que impacta os agentes públicos. Para a gente entender, então, a gente começa, né, o regime jurídico, a gente precisa entender que os cargos eles são organizados em carreiras. Né? Então a gente já viu na aula passada, mas a gente repete que é obrigatório lei para criar cargos, empregos e funções, para modificar cargos, empregos e funções e para organizar o quadro funcional e as carreiras específicas. E veja, não vai ser obrigatória a lei para organização e funcionamento que não implicar aumento de despesa, para extinção de funções e cargos públicos quando vagos. A gente já viu isso com mais calma na aula passada. Pois bem, existe, né? O cargo público ele não é algo isolado, né? É preciso situá-lo dentro daquela organização. Então a gente já falou, né? A gente trouxe o exemplo das bolinhas que são cada cargo, que juntas vão vão compor um órgão, ou sozinhas vão compor um órgão, mas cada cargo, ele também, dentro da organização daquele órgão, ele também se situa em carreira, né? Que nada mais são
do que conjunto de classes funcionais nas quais os servidores eles vão poder progredir ou se promover, e durante o tempo que o agente público, que o servidor público está no serviço público, integrando o poder público, ele não vai ficar sempre ocupando o mesmo espaço, ganhando a mesma remuneração. Ele vai progredindo, ele vai alterando o seu papel, ocupando os novos cargos, e isso é inerente a sua carreira, né? A sua carreira dentro da administração pública. Então, a gente vai ver primeiro o que é o quadro funcional. O quadro funcional é um conjunto de carreiras, cargos isolados e funções públicas remuneradas de uma pessoa federativa. E a carreira é um conjunto de classes funcionais. E nas classes funcionais, o servidor público ele vai poder progredir se ele alterar sua posição funcional horizontalmente dentro de uma mesma classe, ou ele vai poder se promover se ele alterar sua classe de uma forma vertical. Então, quando ele é promovido, ele altera de classe, ele sobe, ele ascende na carreira funcional. Quando ele progride, ele ascende horizontalmente na carreira funcional. Esse é um panorama estrutural básico dos cargos públicos e da carreira do servidor, para demonstrar que o servidor não fica estático na administração pública. Um ou outro pode ficar, desde que ele seja um cargo isolado e não esteja organizado em uma carreira. Então a gente fez aqui, agora começando um estudo um pouco mais abrangente, né? Um quadro explicando como funciona a investidura e o provimento, como o servidor público ingressa no serviço público. Então, primeiro, né, o servidor público ele faz um concurso, é o que os senhores e as senhoras estão objetivando, né? Vai ser aprovado no concurso público, né? O concurso público é uma forma de seleção, então o agente público ele vai ser aprovado, ele ainda não é agente público, né? Daí ele vai ser nomeado, e daí temos o provimento do agente público, ele vai tomar posse, o agente público ele se investe, né, daquele cargo, ele entra em exercício, e depois de 3 anos de efetivo exercício, ele vai poder ser efetivado se ele passar no estágio probatório. Então, mais ou menos esse é o resumo, né, do ingresso do agente público até que ele se torne efetivo. E daí, depois da efetividade, o grande momento do servidor público é a aposentadoria, né? Ou, para alguns, né, vai ser a exoneração, e a gente vai tratar do encerramento do vínculo do servidor público. Por investidura, né, a gente menciona investidura aqui na posse, a gente tem um procedimento complexo através do qual o agente público se vincula ao Estado. Então, a investidura ocorre com a posse. O provimento é o fato administrativo do preenchimento do cargo público. Ele ocorre com a nomeação. Então, existe um cargo público vago, por isso que foi realizado o concurso, e daí ele precisa ser preenchido, né? E esse preenchimento vai ocorrer com a nomeação. Então, o cargo, a partir da nomeação, o cargo foi preenchido. Mas só a partir da investidura, né, com a posse do agente, o agente público efetivamente se vincula ao Estado. E depois, com o exercício das suas atribuições, é que vão decorrer os demais efeitos, como o direito à remuneração, a contagem de tempo para férias, a contagem de tempo para efetividade. Então vamos lá. O exercício, né, que é materializado com o efetivo desempenho das funções públicas, é ele que garante o direito à remuneração do servidor público. Então, existe uma classificaçãozinha, né, quanto à investidura, né, de provimento efetivo ou de cargo em comissão. Então, o servidor público pode se tornar um servidor público efetivo, ou ele pode ocupar apenas um cargo em comissão. Lembrando que os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração. Então, a pessoa que tem o poder, normalmente o chefe, né, do Poder Executivo, ou alguma outra função de direção, né, ele vai poder nomear livremente, sem precisar justificar, sem precisar realizar concurso público, o ocupante do cargo em comissão, e depois também vai poder exonerá-lo sem justificativa, né? Por quê? Porque é uma função de confiança, né? Acaba sendo uma atribuição
inerente ao chefe contar com os auxiliares de sua confiança, então ele pode nomeá-los e exonerá-los quando ele entender cabível, quando ele entender oportuno. Quanto à relação do servidor, o provimento pode ser originário ou o provimento pode ser derivado. Então, o provimento originário, ele vem com concurso público, ele obedece àquela sequência que a gente analisou ali. Mas o servidor, a gente já disse, ele não fica estático. Ele não ocupa um lugar único dentro do quadro funcional por toda a sua carreira. E daí a gente vai ver algumas hipóteses de provimento derivado. Primeiro é a promoção, e a segunda é a progressão, que a gente já tratou agora há pouco. Mas, além disso, né, existia previsão de ascensão ou transposição. Hoje em dia não é mais permitido. Então, toda vez que a palavra ascensão ou transposição aparecer no seu concurso, numa questão de concurso, a gente lembra que elas não são mais permitidas. Mas antes, em algum tempo atrás, principalmente não, obrigatoriamente antes da Constituição de 88, era admitido a elevação de um servidor público de uma carreira para outra, de nível superior, após o preenchimento dos requisitos. Então, o servidor público ingressava na administração pública numa carreira, quando preenchia os requisitos, ele podia transcender para uma outra carreira. Hoje em dia isso não é possível. Quando você presta concurso para uma carreira, você vai terminar sua vida funcional naquela carreira. Não é estático, você vai progredir, você vai se promover, mas sempre dentro daquela carreira. Transferência, né? Ainda existem previsões sobre transferência, mas a sua constitucionalidade é questionada. Era a transferência de um servidor de uma carreira para outra de mesmo nível. Então, enquanto na ascensão, na transposição, as carreiras eram de níveis diferentes, porque o servidor, com o passar do tempo, preencheu os requisitos daquela nova carreira, na transferência não. Existiam duas carreiras separadas, com requisitos semelhantes. E daí o servidor podia passar de uma para a outra. Hoje em dia, a constitucionalidade dessa também é questionada. Ascensão ou transposição está tranquilo de que não é permitida. Substituição é a modalidade temporária de provimento derivado. Então é bem comum que o ocupante de um cargo, durante as férias, por exemplo, do titular de outro cargo, ele vai acumular as atribuições ou ele vai substituí-lo. Então, por exemplo, um chefe de uma repartição, ele tira férias, existe lá o seu substituto e ele vai realizar a substituição. Readmissão é o retorno de um servidor à função pública exercida desde que preenchidos os requisitos legais. Então, em regra, é inconstitucional, né? Então, você não pode exigir o retorno de um servidor público à função pública exercida, mesmo que preenchidos os requisitos legais. É preciso que ele preste um novo concurso público, mas é possível pensar em hipóteses excepcionais. A reintegração, sim, ela é possível, né? É o retorno do servidor demitido em razão da anulação do ato de demissão. Então, o servidor público é demitido porque considerou-se que ele tinha infringido alguma norma, e daí depois ele entra na justiça, a justiça anula, por exemplo, o processo administrativo disciplinar, e daí ele tem direito a ser reintegrado. Aproveitamento é o retorno do servidor público colocado em disponibilidade, em cargo de natureza e remuneração compatíveis. Então, por que o servidor público foi colocado em disponibilidade? Porque aquele cargo, ou talvez até aquela carreira, ela foi extinta. E daí o que acontece quando aquele cargo, aquela carreira é extinta? O servidor público ele vai embora do serviço público, ou ele sai ganhando as remunerações, ele vai para a aposentadoria? Não, ele pode ser aproveitado em cargo de natureza e remuneração compatíveis. É uma hipótese excepcional, exige previsão de lei, né? Reversão é o retorno do servidor aposentado. A gente consegue imaginar algumas hipóteses, principalmente depois da PEC da Bengala, que a gente vai tratar na próxima aula. Então, por exemplo, a pessoa foi obrigada à aposentadoria compulsória, mas daí hoje em dia não é mais possível. Hoje em dia aumentou-se o limite de idade para aposentadoria compulsória, e daí algumas decisões judiciais vêm afirmando que o servidor aposentado compulsoriamente pode retornar para exercer sua atividade por mais algum período, né? Readaptação é a transferência do servidor para cargo ou função que ele seja compatível sob o ponto de vista psíquico, intelectual ou físico. Então a gente imagina aquele servidor que foi afastado de suas funções por um problema físico, intelectual ou psíquico. A pessoa não consegue mais exercer
as funções, as atribuições inerentes ao cargo que ela prestou concurso, né, dentro daquela sua carreira, mas ela ainda pode exercer algumas outras funções, umas outras atribuições. E daí a gente vai transferir o servidor, porque no Estado nada acontece à toa, né? Nada acontece de graça. Então, vai transferir para uma outra função, ele vai ser readaptado. Transformação ou reclassificação é o reenquadramento do servidor para novo cargo ou função em razão da extinção ou modificação do cargo ou função que detinha. Então vem uma lei e altera o quadro funcional da administração pública, ela tem que realocar aqueles cargos para continuar exercendo uma nova função, né? Então os servidores públicos eles continuam na administração pública exercendo novas atribuições. Recondução, retorno do servidor estável ao cargo que ocupava após perder por inabilitação durante o estágio probatório pela perda de cargo, pela perda do cargo, ante a reintegração do anterior ocupante. Então, veja só, na recondução, o servidor estável, né, ele perde um cargo seu por inabilitação durante o estágio probatório e ele pode voltar ao cargo que ele ocupava antes. Então, ele é um servidor público, ele sai porque ele passou em um novo concurso, e daí quando ele perde, quando ele não consegue ser efetivado nesse novo concurso, ele poderia voltar. Ele tem a constitucionalidade um pouco questionada, existe a previsão em alguns estatutos funcionais para isso. Eu, por exemplo, sou contrário à recondução. Hipótese de desprovimento, né? Como é encerrado, né, o vínculo do servidor público com a administração pública. Pode ser por exoneração, que é a exclusão do servidor público por razões não disciplinares. Por exemplo, ele quis sair, ele quis largar a administração pública, ele vai ser exonerado a pedido, né? A demissão, sim, é a pena disciplinar de exclusão do servidor público do serviço público. Então, é aberto o processo administrativo disciplinar, ele é condenado e a pena de demissão, e isso vai encerrar o vínculo dele. Aposentadoria, né, que é o que a gente espera que aconteça com os senhores e com as senhoras, depois de ingressarem no serviço público, fiquem no serviço público, realizam um bom trabalho para a administração pública e depois, ao final da sua vida, se aposentem. E o falecimento, né, no caso de morte, é encerrado, no caso de morte do servidor público, é encerrado o seu vínculo. É uma consequência meio lógica. Antes da gente tratar do concurso público, a gente vai tratar de acessibilidade, né? O que é acessibilidade quando a gente fala sobre servidores públicos, né? Acessibilidade é a possibilidade da pessoa ingressar no serviço público. Então, o artigo 39 da Constituição, no inciso 1º, ele traz a regra sobre o ingresso no serviço público, né? Ele vai falar que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, é possível que estrangeiro ocupe cargo, emprego ou função pública? Sim, é possível na forma da lei. José dos Santos Carvalho Filho vai falar que a acessibilidade é o conjunto de normas e princípios que regulam o ingresso das pessoas interessadas no serviço público. Os parâmetros que regem o acesso ao serviço público acarretam vinculação para os órgãos administrativos, de modo que não pode a administração criar dificuldades maiores, nem abrir ensanchas de facilidades fora das regras que compõem o sistema. Então, veja, as regras para que alguém consiga ingressar no serviço público, elas são fixadas pela lei. E não vai poder a administração pública dispensar a lei ou exigir algo além da lei. Então, quando se fala em acessibilidade, a gente vai pensar no princípio da legalidade. Então, existe a necessidade de previsão normativa dos requisitos de acessibilidade. A gente vai pensar no princípio da impessoalidade, da isonomia, né? Por quê? Porque as regras de acessibilidade elas não estão aí para beneficiar alguém ou para beneficiar uma parcela da população. Elas estão aí para tratar todos igualmente, né? E daí existem requisitos objetivos que podem ser exigidos, né? Que são relacionados com a função do cargo no emprego. Então, vão estar envolvidos com as provas de conhecimento, prova de título, prova de esforço. Então, é possível a exigência de prova física, dependendo do cargo. Se o cargo exige isso, então, por exemplo, na seleção para policial, é possível que se exija, né? Uma prova física, prova de conhecimento, prova de título, ou exigência de determinado nível de estudo, é possível? É possível, por exemplo, né? O meu cargo exigia o bacharelado em Direito e a carteira da OAB, né? Então, eu preenchi esses requisitos, era possível exigir sim. Por quê? Porque eu exerço a advocacia
para o Estado. Mas existem outras funções? Sim, o médico é preciso que ele seja formado em medicina. Então, veja, são requisitos objetivos, né? Requisitos subjetivos são os relacionados com os candidatos do concurso, né? Então, a boa conduta do interessado e tudo mais. Pessoas portadoras de deficiência, né? Veja, as regras de acessibilidade, elas também podem beneficiar, ou beneficiar não, elas podem prever como vai ser o ingresso de algumas pessoas, né? As pessoas, hoje em dia, né, com o Estatuto da Deficiência, as pessoas, elas são pessoas com deficiência, né? Tá um pouco errado aqui o termo, não são portadores de deficiência, são pessoas com deficiências, né? Então, é que a Constituição traz essa denominação. Então, o artigo 37, inciso 8º, vai falar que a lei reservará percentual dos cargos de emprego públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Além disso, podem ser exigidos, como a gente já falou, requisitos para inscrição e requisitos para o cargo. Vão poder ser exigidos, né, requisitos, inclusive, de sexo e idade do candidato. A administração pública, para algumas funções, ela pode necessitar, mas tudo isso com justificativa de agentes públicos de determinado sexo e determinada idade, por exemplo, né? De novo, né, a gente fala policial, é possível que haja necessidade de policiais femininas, por quê? Para executar as funções inerentes que só policiais femininas podem executar, como, por exemplo, revista íntima em mulheres. Então, ela pode realizar, a administração pública pode realizar um concurso específico para mulheres? Pode, é possível isso, desde que haja justificativa. Veja, e a idade do candidato da mesma forma. Além disso, né, é possível que tenha exame psicotécnico, existe uma súmula vinculante, a súmula vinculante 44, que vai limitar um pouco o exame psicotécnico. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então, a lei que trata da carreira vai falar que a admissão do agente público depende de aprovação do exame psicotécnico. Se não existe previsão legal, não pode constar de uma das etapas do concurso público o exame psicotécnico. Além disso, né, a gente fala, quando fala em acessibilidade, a gente vai falar de reserva técnica, o sistema de cotas, lógico. Há o sistema de cotas para pessoa com deficiência por determinação constitucional, e também é possível, né, que as leis dos estados, que as normas dos entes federativos, né, do estado, da União, dos municípios, preveja outros sistemas de reserva técnica, né, denominado sistema de cotas. Por quê? Porque o sistema de cotas ele busca justamente a impessoalidade, a isonomia, permitindo o acesso, permitindo que o serviço público ele tenha uma pluralidade de agentes públicos, o que tornaria isso o serviço público melhor e mais justo também, né? Bom, concurso público, né? A gente vai aqui. Por que há o concurso público? Porque a Constituição determina. Esse é o primeiro ponto, né? Poderia existir um processo seletivo diferenciado? Poderia, nem todos os países do mundo utilizam o concurso público como sistema. Aliás, muitos países sequer imaginam, sequer cogitam a realização de concurso público para ocupar os cargos públicos. Talvez porque lá a demanda, a procura para ocupar esses cargos não seja tão grande, talvez porque eles entendam que outras formas de seleção sejam mais interessantes, como, por exemplo, a escolha do chefe do Poder Executivo ou do chefe de poderes seja mais interessante, ou porque eles não querem um vínculo tão rigoroso como é o nosso para o serviço público, mas a Constituição, o Brasil adotou o concurso público como regra. Onde está isso, né? O artigo 37, inciso 2º da Constituição. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e título, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação ou exoneração. Então, tirando os cargos em comissão, né, e as funções gratificadas, né, cargo em comissão aqui está em sentido amplo, né, então, que são de livre nomeação e exoneração, a regra é que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público.
né? O concurso público, né, um conceito doutrinário, é um procedimento conduzido por autoridade específica, especializada e imparcial, subordinada a um ato administrativo prévio, norteado pelos princípios da objetividade, da isonomia, da impessoalidade, da legalidade, da publicidade e do controle público, destinado a selecionar os indivíduos mais capacitados para serem promovidos em cargos públicos de provimento efetivo ou emprego público. Tá aí a definição de Marçal Justem Filho, né? Então, o concurso público é um procedimento destinado a selecionar os melhores candidatos, né? A escolha dos melhores candidatos tem por base a aferição de aptidões pessoais, aplicável ao servidor público estável e ao empregado público, né? Então, são o servidor público estatutário e o servidor público empregado público. Está submetido a uma série de princípios, isonomia, pessoalidade, legalidade, publicidade e controle, e deve ser conduzido por uma autoridade pública especificamente criada para este fim, dotada de conhecimentos especializados, imparcial e subordinada a um ato administrativo prévio, ou seja, a administração pública ela vai ter a necessidade de ocupar um cargo dentro da sua estrutura, e daí ela vai realizar um ato administrativo para regulamentar isso, né? Que na maioria das vezes é o edital. E daí o edital ele vincula tanto a administração quanto os candidatos, né? Veja, essa é a forma que a administração pública entendeu ser mais justa para contratar, até porque a máquina pública brasileira é grande, não seria justo que toda essa máquina fosse escolhida por critérios, alguns critérios que a gente não teria conhecimento, o exato conhecimento. Por quê? Porque isso poderia ser usado, por exemplo, para fins políticos, para fins de domínio, para um clientelismo, o que a gente abomina aqui através do nosso histórico. Então a Constituição incorporou isso e a forma de seleção dos agentes públicos como regra, o concurso público, né? Então veja só, em geral é criado um edital que vai regulamentar tanto para a administração quanto para os candidatos o processo seletivo, e depois de realizado o processo seletivo vai existir um resultado, e esse resultado vai ser homologado pela autoridade competente. Algumas regras do concurso, né? A partir da homologação, né? O prazo de validade do concurso, a partir de sua homologação, é de até 2 anos. Então, o prazo de validade do concurso ele pode ser de até 2 anos, pode ser de 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, 1 mês, quanto constar do edital, né? Mas ele vai ser prorrogável uma vez por igual período. Então é possível, por exemplo, que o concurso tenha prazo de validade até 4 anos, 2 mais 2. Se o prazo foi fixado de 6 meses, o igual período vai ser de 6 meses. Então o prazo de validade máximo naquele concurso vai ser 1 ano. E por que é importante o prazo de validade, né? Porque dentro do prazo de validade, o candidato aprovado tem o direito subjetivo à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Então, por exemplo, dentro do prazo de validade, a administração ela vai decidir quando é melhor para ela nomear aquele candidato. E daí o candidato ele tem o direito também de ser nomeado observando o resultado do concurso, observando a classificação do concurso, não podendo sofrer de alguma forma de ser passado para trás, né? Alguma forma de preferência por um segundo, por um terceiro colocado, por exemplo, em relação ao primeiro. Então tem que ser observado o resultado do concurso, né? O candidato aprovado tem direito subjetivo de ter respeitado a ordem de classificação. O candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. Mas veja, né, a gente vai trazer aqui 2 julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, vai falar que sobre o concurso público que há direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso. E a administração ela não pode decidir que ela não quer mais preencher aquelas vagas que ela entendia necessária. Então, veja, existindo, por exemplo, um concurso para preenchimento de 3 vagas, né, dentro do prazo de validade do concurso, a administração pública deve nomear pelo menos 3 vagas. Mas daí a gente vai ver o RE 837311, e ele vai falar assim: o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público é que surge nas segundas hipóteses, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital, e quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, ou quando surgirem novas vagas ou for aberto um novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição dos candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
O que isso significa, né? O que é o direito subjetivo do candidato? Significa que, encerrado o prazo de validade do concurso, e não tendo sido ele nomeado, ou dentro do prazo de validade, se não tiver sido respeitada a ordem de classificação, eles podem ingressar com uma ação judicial e exigir a sua nomeação dentro do número de vagas, ou se ele tiver sido preterido imotivadamente. E como a gente já viu, né, no serviço público, então você ingressa, você é nomeado, toma posse, entra em exercício, o próximo passo é a estabilidade. O artigo 41 da Constituição vai falar que são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. A estabilidade, ela é inerente aos servidores públicos que têm um vínculo estatutário, natureza efetiva. Por quê? Porque o vínculo contratual está sujeito às regras da CLT e daí não vai haver estabilidade. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa, e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada sempre a ampla defesa. Então a gente está sempre com ampla defesa, e aqui, ou com sentença judicial, no Poder Judiciário sempre é garantida a ampla defesa, né? Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial para desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, é muito comum que no cotidiano a gente ouça falar, né, que o servidor público ele não pode ser mandado embora, né? Por quê? E é justamente a estabilidade que causa essa sensação para as pessoas, porque a estabilidade é a garantia de permanência no serviço público asseguradas aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público após 3 anos de efetivo exercício. Então veja, quando o servidor adquire estabilidade, ele só vai poder ser mandado embora em virtude de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa, né, o processo administrativo disciplinar, ou mediante procedimento de avaliação periódica, na forma de lei complementar. Então tem que ter uma lei complementar regulamentando isso, assegurada sempre a ampla defesa. E veja, se o cargo dele for extinto ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ele fica em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, como a gente já viu lá, forma de provimento derivado, né? E daí a gente vai ver, a súmula 390 do TST, para reiterar aquilo que a gente já falou, que o seletista ele não tem direito à estabilidade. O empregado público, né, o servidor empregado público, ele não tem direito à estabilidade. A súmula 390 do TST vai falar isso. O servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo. Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade. Então, veja, o servidor seletista da administração direta, né, autárquica ou fundacional, lembrando que a administração direta, autárquica ou fundacional está submetida ao regime único, né? Então, um regime único, ele é beneficiário da estabilidade, porque o regime único pode ser o seletista, embora em regra o regime jurídico único seja o estatutário. E o empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade, prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Requisitos para a estabilidade são 3 anos de efetivo exercício e aprovação e estágio probatório. Então, 3 anos de efetivo exercício e aprovação e estágio probatório. A gente não pode confundir a estabilidade com efetividade, essa questãozinha comum nos concursos. A estabilidade é a garantia constitucional de alguns servidores, enquanto a efetividade é a situação jurídica que qualifica a titularização de um cargo efetivo por agente público. Além disso, a gente não pode
confundir estabilidade com vitalicidade. Vitalicidade é uma prerrogativa de alguns cargos públicos, né? E aqui a gente vai trazer o artigo 95 da Constituição, que vai explicar o que é vitalicidade. O artigo 95 vai falar da vitalicidade para os juízes, né? Então, os juízes gozam das seguintes garantias. Uma delas é a vitalicidade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, enquanto na efetividade são 3 anos. A vitalicidade exige apenas 2 anos de efetivo exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Então, o servidor vitalício, ele só perde seu cargo por sentença judicial transitada em julgado. Não pode existir um processo administrativo interno para encerrar o seu vínculo. Quem são os servidores vitalícios? Né? De acordo com a Constituição, são os magistrados, né? Os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, os promotores de justiça, os procuradores da República e os membros dos tribunais de contas. Era isso aí. Na próxima aula a gente termina o regime jurídico, a gente fala um pouco mais e termina o regime jurídico constitucional dos servidores públicos. Muito obrigado e até lá.